Quando alguém comete uma injustiça contra nós, contra você, o que podemos pedir a Deus? Quando alguém faz uma calúnia, te prejudica, o que você pode pedir a Deus? Vamos ver como que os primeiros cristãos agiam? E assim também eu e você precisamos agir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. Diz assim a leitura: logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, Tu criastes o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe, por meio do Espírito Santo. Dissestes através do Teu servo Davi, nosso pai: por que se enfurece as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgiram e os príncipes conspiraram, unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nessa cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olhe as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a tua mão para que se realize curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Podemos dizer assim que aqui foi o segundo Pentecostes que se realizou com os apóstolos. Pedro e João tinham curado um coxo na porta do templo, aquilo provocou um alvoroço, e aí os anciãos, os mestres, os sumos sacerdotes prenderam Pedro e João e açoitaram eles, mandaram ele parar de falar, eles falaram que não ia falar, e virou um furtuê, e aí eles foram libertos, sofreram umas injustiças, foram presos injustamente, e eles saíram e foram para junto da comunidade, junto dos irmãos, e contaram. Quando contaram, eles pegaram e fizeram uma oração a Deus e pediram a Deus, posso dizer que foi pediram a Deus que se vingasse. Será que Deus permite vingança? Fazer um breve silêncio, né? Deus permite vingança quando alguém pratica uma injustiça, nos calunia, quando nos prejudica, quando nos machuca, quando nos faz mal? De certa forma, sim. Mas a vingança que Deus permite é que eu e você seja melhor do que já éramos antes. Eles estavam anunciando a palavra de Deus. E por causa disso eles foram injustiçados, perseguidos, caluniados. E aí o que eles pediram a Deus? Dê mais força, Senhor, para a gente ser melhor, para a gente evangelizar melhor, para a gente ter mais, para eles ter certeza, aqueles que escutarem ter certeza que é o Senhor que está agindo, que o Senhor está presente, que o Senhor está vivo. Portanto, hoje, eu não sei como você está. Quem está me acompanhando, não sei se você está cansado, cansada, está se sentindo mal, injuriado. Se de repente está decepcionado com alguém da família, com alguém da igreja. E aliás, decepção nós temos que ter, viu? Agora, o que nós vamos fazer com ela depois é o que importa. E aí aqui os primeiros cristãos, os apóstolos, nos dão um sinal, nos deixam uma pegada, nos deixam um rastro, nos deixam uma indicação de como agir. Pedir a Deus a força para ser melhor do que era antes. Então, se alguém te injustiçou, se alguém te caluniou, se alguém te prejudicou, pede a Deus para que você seja melhor. Não pede a Deus que destrua ele, que faça mal a ele ou a ela, ou a que seja quem quer que seja. Peça a Deus que você seja melhor, que você possa ser um filho melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um missionário melhor, para que você possa
ser aquilo que Deus deseja que você seja. E assim, você vai estar subindo um pouco mais no patamar da graça de Deus. Quando a gente se abaixa e se recorre a Deus, aquele que se humilha será elevado, mas aquele que se eleva será humilhado. Conta uma história que um homem recebeu de presente uma bandeja de uma pessoa que não gostava muito dele, e quando ele abriu, tirou o envelope, tirou o que encobria aquela bandeja, era uma bandeja cheia de estrume, cheia de cocô. E ele disse que ele jogou, tirou, depois de um tempo ele devolveu o presente na mesma bandeja para a pessoa que deu. E quando ele recebeu, quando a pessoa tirou, era um buquê de flores. E ele disse assim: cada um dá o que tem de melhor. Se alguém te deu essas porcarias, usa ela como adubo. Se alguém te tirou uma pedra, usa ela como degrau. Mas que você seja melhor. Que o Espírito Santo seja para você o seu condutor. Quero pedir a Deus que estenda suas mãos sobre mim, sobre você, sobre quem nos acompanha, sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre os missionários. E que pela mão poderosa de Deus se realiza uma evangelização poderosa, uma evangelização concreta, com curas, milagres, sinais e prodígios dentro de cada um, e que assim Jesus seja reconhecido como Senhor e Mestre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Meu querido, minha querida, esse é o canal Sinal da Esperança da Obra de Amor. Convido você a nos ajudar a fazer a palavra de Deus correr. Então curta aí, compartilhe, acione o sininho se você já é inscrito, se não é, se inscreva e faça parte dessa corrente de evangelização. Tchau, fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.